Mas e aí? Você acredita na vida após a morte? Eu não. E você? Você não acredita? Não. Tem certeza? Tenho. Ah, eu acredito. Mas então nós representamos dois lados. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que a gente morre no túmulo. Você acredita no quê? Não, eu acredito que tem vida logo depois, entendeu? Tudo continua. Isso me lembra uma história muito interessante, né? Que a Cleópatra tinha essa dúvida. Aí ela chamou um dos sábios dela para perguntar: você acredita em vida após a morte? Aí o sábio disse para ela: minha rainha, eu não posso dizer se existe ou se não existe. O que eu posso te dizer é que nós viemos do nada absoluto. Se viemos do nada absoluto, o que impede que quando nós morremos, nós voltemos para o nada absoluto? Ela: mas e aí? Existe ou não existe vida após a morte? Depende da sua ideia, depende daquilo que, se você acredita ser possível vir do nada absoluto e ao morrer voltar para o nada absoluto. Aí é a sua fé, a sua concepção. E vocês, acreditam ou não em vida após a morte? Se você acredita ou se você não acredita, escreve aí nos nossos comentários, né? Até para que a gente possa saber a sua opinião. É isso aí. Olá, eu sou a Rita. E eu sou o Silvio. E esse é mais um bate-papo informal de número 74, cujo tema é... Qual é o tema, Rita? A cura pela imortalidade da alma. A cura pela imortalidade da alma. Então vamos lá, vamos ao nosso tema. E aí, Rita, cura pela imortalidade da alma, isso é possível? Eu acho que sim. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre essa tal imortalidade do espírito, né, na verdade. Porque sim. E faz diferença? Faz diferença, né? O que nós entendemos é que o ser almado, né, quando o espírito ele está encarnado. Então a alma é o espírito encarnado. Então depois que desencarna, chamamos de espírito. Então deveria ser, né, a cura pela imortalidade do espírito. Ok, né? Mas se eu não acredito que depois que eu morro acontece alguma coisa com o meu espírito, como é que fica essa situação? Aí você vai ver depois que você desencarnar. Então, resumindo, você vai estar me dizendo que eu tenho que procurar aprender alguma coisa sobre isso, porque se tiver algum caminho eu estou roubado porque eu não acredito. Se você não acredita, de qualquer maneira, né, as coisas vão acontecer, porque a lei é para todo mundo, entendeu? Aí depende da nossa vontade, da nossa concepção, a lei né? de Deus não é para quem acredita, é para todo mundo, que acredita ou não. Falando em Deus, Rita, vamos mudar um pouquinho, mas dentro do nosso tema. Deus, eu acho essa uma questão também muito interessante, porque nós dizemos que Deus é infinito, imaterial, soberanamente justo e bom. A ciência diz que o universo está em constante expansão. Nós poderemos dizer que os atributos de Deus, assim como Deus está em constante expansão? Eu acredito que pode ser sim, porque na verdade, como Deus é infinito, né, e toda a sua criação também é infinita, acho que por esse viés, né, a gente pode entender que sim, que nada tem fim. Então, assim como nós, né, não paramos nunca de evoluir, acredito também que Deus também se desenvolve a cada dia, né? Isso não seria uma ideia interessante? Se a gente admite, olha só, admitimos que Deus é infinito, porque nós não temos um meio de mensurar o tamanho de Deus. Aí dizemos que ele é infinito. E aí eu coloco um questionamento, que eu estou colocando para você, mas serve também para vocês que estão nos assistindo, né? Se vocês concordam que Deus, sendo infinito nos seus atributos, está em constante expansão. Porque uma vez que Deus esteja em constante expansão, eu não sei se você concorda, todas aquelas nossas preocupações assim de que, para quem não acredita em vida após a morte, né? Que nós temos uma vida, que nessa vida você vai ter que ser bom, que nessa vida você vai ter que ser o melhor, você morre, aguarda um possível julgamento e depois você vai para o céu ou vai para o inferno, não é isso? Isso é um conceito. Alguns pensam dessa forma. Mas a pergunta é o seguinte: esse conceito pode ser de Deus que é infinito e que está em constante expansão? Claro que não. Ele poderia nos cobrar, ele poderia nos cobrar numa única vida nós sermos perfeitos? Claro que não. Por isso que a gente não acredita nisso, né? É muito infantil para a gente atribuir isso a Deus, por isso né? que a gente não acredita, né, dessa forma, né? Agora, essa questão da imortalidade, né, de que nós temos vida após a vida, né? Na verdade, é vida após a vida, porque morte é só do corpo físico, né? Porque o espírito, ele continua a sua vida, né? Pela eternidade. Agora, é importante a gente pensar nisso, né? Tá, mas e aí por que, né,
que eu venho aqui para essa carne, para esse corpo, né? Se eu sou imortal, eu não poderia ficar onde eu quisesse, lá, né? No céu, no paraíso, no nirvana, ou sei lá, nesse mundo espiritual, né? No nirvana. Então, cada um chama de um nome, né? Na verdade, o mundo espiritual é realmente a nossa casa, né? A nossa pátria, né? Uhum. E aí, quando a gente pensou em falar sobre esse tema, eu pensei numa analogia aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. O que é, Rita? Traz pra gente. É o seguinte, eu fiz essa analogia com o nosso espírito encarnado, né? E desencarnando, né? Então, é como se fosse uma viagem. Quando a gente viaja, o que acontece? O que você faz? Normalmente a gente tem que se preparar para onde você planeja, vai, né? Como é que está o clima, que roupa você vai usar, bagagem, isso. Então, a gente planeja. Então, da mesma forma, quando nós encarnamos, existe todo um trabalho espiritual que para programar essa encarnação. Não é aquela coisa, vou encarnar, pum, encarnou. Não, existe todo um trabalho no mundo espiritual, né, preparando e programando essa encarnação. Então, sim, seria a programação da nossa viagem. E aí, o que acontece numa viagem? Normalmente a gente vai arrumar as bagagens e tal, e ruma para algum lugar diferente. E aí, nesse lugar, o que acontece? Você fica lá encantado, vendo coisas novas, né, experienciando coisas diferentes e passeando, vendo coisas, tudo é bonito. Às vezes aí encontra algumas coisas que não são tão bonitas assim, né, no caminho, mas normalmente uma viagem é uma coisa que traz uma novidade pra gente. A gente aprende coisas daquele lugar, né, coisas diferentes. E a gente traz na nossa bagagem de volta, né, o quê? Experiências, aprendizado, tudo isso, né? Agora, já reparou que toda vez que a gente viaja, mesmo que a gente esteja num hotelzaço bom pra caramba, o que acontece? A gente começa a estranhar a cama, a estranhar o travesseiro, a viagem tá maravilhosa, mas eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. Não é assim que normalmente acontece? Sim, claro que há algumas exceções, né? Mas assim, normalmente é assim. Então, a gente, né, por mais que esteja curtindo aquela viagem, a gente tem aquela saudade, né, de casa. Então, essa saudade é o que nós sentimos também quando encarnados, mas é a saudade do quê? Da nossa pátria espiritual, que é de onde nós viemos. Então, aqui, né, encarnados na Terra ou em qualquer outra morada, né, ou qualquer outro planeta, nós estamos temporariamente. Então, nós estamos numa viagem. E vamos retornar um dia para a nossa casa espiritual, nossa morada espiritual, né? Que é o mundo espiritual. Então, eu fiz assim essa analogia. E aí tem tudo a ver, porque numa viagem, o que acontece? Você traz, né, essas coisas novas. Agora, você já reparou que tem gente, como a gente costuma dizer aqui, que dorme em dólar? O pessoal paga uma viagem cara, às vezes vai para o exterior e fica no hotel dormindo. Aí a gente brinca que eles vão estar dormindo em dólar. Então, o que acontece com essas pessoas que dormem em dólar? Elas não aproveitam o local da viagem, nem as experiências. Nem as experiências. Então ela volta com a bagagem mais vazia, entendeu? Entendi. Porque não preencheu muita coisa ali. Às vezes volta com a roupa que tá ali, que tinha colocado ali mesmo, passadinha, arrumadinha, que nem chegou a usar, entendeu? Então, o que é aquilo? É uma perda de tempo. Você veio, né? Perdeu um pouco do seu tempo, não aproveitou, gastou um dinheiro, não aproveitou nada e não trouxe nada assim de interessante, né, para a sua vida. Da mesma forma, é o espírito quando ele encarna e ele não desenvolve todas as tarefas que ele deveria fazer naquela programação daquela encarnação. Então, ele perdeu, né, ali um tempo precioso de aprendizado, né, de experiências novas e tal. E outra coisa que é interessante nas viagens, existe sempre a furada da viagem, né? A furada da viagem, né? Tem sempre aquele dia, aquela coisa, aquele evento que acontece, caramba, tudo fora do planejamento, né? E a gente chama da furada da viagem. Toda viagem tem, né? Alguma coisa que aconteceu de errado e tal. E no nosso caso específico, qual seria a furada da viagem? Pois é, na viagem, né, do espírito, né, para o corpo, seria aqueles aprendizados que a gente não conseguiu absorver, entendeu? Coisas que nós vivenciamos e que nós não fomos bem sucedidos. E aí, o que acontece? Numa viagem normal encarnado, quando a gente tem essa furada, né, numa próxima viagem, a gente já sabe, não, aquela eu não caio mais. Naquela furada eu não caio mais. Então eu já venho mais espertinho. Da mesma forma, o espírito, né, veio e não conseguiu se desvencilhar daquele evento ali, naquela vida encarnada, né?
E aí, quando ele retorna, bom, ele vai ter que repetir aquilo. E aí, numa próxima encarnação, ele vem, mas ele já vem já sabendo mais ou menos, né, o que ele não pode fazer, né? E aí ele procura acertar, né, numa próxima viagem, né? E quanto ao processo de cura, Rita? Então, o processo de cura, o que você imagina que seja? Eu imagino como um processo de cura essa crença essa certeza, né, dessa lei da reencarnação, né? Porque a imortalidade, né? Essa crença de que o nosso espírito é infinito é muito importante, primeiro por uma coisa que a gente já tinha abordado um dia desses, né? O nosso medo da morte. Isso é uma coisa importante. Se você acredita, né, na imortalidade do espírito, não há motivo para ter medo da morte. Não faz o menor já sentido, que se trata, né, apenas de uma mudança de roupa. Né? Você pode ter receios quanto ao processo, mas isso é outra coisa, é discutível. Né? Mas medo da morte em si não se justifica. Porque a morte não existe. A morte não existe. Da mesma forma que você sentiu saudade de casa, você está apenas trocando de roupa, mas indo para sua casa original. Isso é um aspecto muito interessante. Agora, outras coisas que eu vejo no nosso processo de cura é o fato de você perceber que uma vez que a vida é infinita, cada existência é praticamente um nada nesse caminhar infinito que nós temos pela nossa frente. Ou seja, a gente sofre tanto por causa de um determinado acontecimento, seja a perda de um namorado, a perda do marido, a briga com o vizinho, ou um trabalho que a gente foi demitido, ou um trabalho que a gente não conseguiu. Ou seja, você sofre por um conjunto de coisas que você fez, ou que você não fez, ou que você ganhou, ou que você deixou ou que você de fazer. Sim, ou que você não ganhou. Então são nossos atos, né? Os nossos atos, todos os nossos atos que fazem com que a gente entre em sofrimento, que a gente entre em atrito, que a gente entre em crise. Gente, isso é um nada diante da infinitude, diante da infinitude da vida do espírito. Aí você imagina, digamos que hoje a gente tenha viva 100 anos, mas a gente vai chegar a viver 100 milhões, 100 bilhões, 100 trilhões de anos. O que é esses 100 anos nesses trilhões? Que não se acabam, que não se esgotam e que representam toda uma trajetória de aprendizado. Então, aí a nossa cura é a seguinte, né? Você acabou de dizer, através dos nossos atos, né, nós causamos conflitos, sofrimentos, dores e tal, que, né, por causa da nossa irresponsabilidade, às vezes, né, dos nossos atos. E aí é a questão da reencarnação, que vem para que você conserte, né, tudo isso, todas essas furadas dessa viagem, né, que nós fomos responsáveis, né. E aí, por que a gente fala da cura? Porque a doença do corpo, né? Que quando a gente fala em cura, né? Todo mundo pensa muito assim na doença física, né? Então essa doença física, ela simplesmente aparece para purgar, né? Para sinalizar que alguma coisa não está isso é quando em equilíbrio dentro de tudo você. que nós já fizemos, que foi um transtorno, entendeu? Vai purgar de alguma forma, né? No nosso corpo físico. Mas e aí como a você cura falou, não é só por causa doença, disso. Né? Quando a gente... Não é só a doença física, né? Agora, as nossas grandes doenças são até mais psíquicas, né? Sim. Inclusive, nossos sentimentos, maus sentimentos, né? E tal, inveja, essas coisas todas tudo também que está ligado nos com a fazem gente que ficar doentes. Não estão em harmonia, representam doenças, né? E aí, essa questão de fazer essa viagem sempre para o corpo é a forma de nós nos curarmos, né? Através dos nossos aprendizados, né? Dessas nossas experiências, nós vamos nos depurando e dessa forma vamos nos curando. E se você me permite, eu diria também de uma outra forma, Rita, que na medida em que nós tomamos consciência de que o nosso espírito é imortal, eu acho que a gente pode usar esse nome, né? Que o nosso espírito é imortal, não se justifica nós ficarmos nos martirizando
pela culpa. Erramos, sim, erramos. Vamos errar 1, 2, 10, teremos mas oportunidade vamos ter a de- oportunidade de acertar. consertar, isso. Não se justifica que nós não sejamos capazes de nos perdoar e de perdoar o outro. Sim, Né? o auto-perdão é Sim, importante. o auto-perdão- É o reconhecimento, né, do próprio erro e de que você está sujeito a isso, né, porque estamos em evolução, estamos em aprendizado, né? Sim, não podemos nos punir pela nossa incapacidade, né, de nesta vida, de repente, sermos detentores do amor incondicional. Deus não nos criou no sentido de que de uma hora para outra nós tivéssemos todos os atributos. Não foi isso. Não, é um processo de aprendizado. Nós temos, então, né, precisamos desenvolver os atributos, sim, que nós já temos. Né? Sim, precisamos desenvolver esses atributos, precisamos ter né? consciência e precisamos não cultivar isso que a gente está chamando de culpa, de medo, né? De incapacidade de perdoar, de incapacidade de amar o outro, percebendo que tudo isso é um processo. É isso aí. Então eu entendo que na medida em que nós somos conscientes da infinitude do nosso espírito, nós ficamos menos ansiosos em nos cobrarmos uma perfeição que vai ser exercida na medida em que nós desenvolvermos devidamente a nossa consciência. O que não quer dizer que tem que ser uma desculpa para tudo que a gente faz de errado, Não, tá, gente? Só, a gente precisa sempre se autoavaliar, se autoanalisar, para ver, né, onde que a gente está precisando de um ajustezinho e nós mesmos fazermos esses ajustes, né? Olha a hora Então, que mas tá eu acho que passando. isso é uma boa motivação para nós acreditarmos que, de fato, né, acreditar na imortalidade do espírito nos cura, né, Rita? Ah, sim, com certeza. Nos cura, Com certeza. nos deixa mais leve, nos deixa acreditando cada vez mais de que Deus é um cara muito bacana, deseja o melhor pra gente e com toda certeza o nosso caminho é a angelitude, então não tem jeito. Não adianta nós ficarmos apegados às coisas do passado, nem às coisas do presente, porque nada disso é a nossa realidade. Concorda? O passado é somente as memórias das nossas viagens anteriores, né? Então vamos aproveitar essa viagem de agora, Então, né? Gente, levar bastante coisa na nossa bagagem. então vamos pedir a colaboração de vocês para que façam questionamentos, concordem com a gente, discordem com a gente, visitem o nosso canal, deem o seu like. Escrevam lá, botem suas contribuições, porque isso ajuda muito a gente a fazer o próximo vídeo, tá bom? Isso aí. E tomara que vocês acreditem na infinitude, é isso? Na imortalidade do Na espírito. imortalidade do espírito e na sua capacidade Isso vai de cura. livrar a gente Com certeza isso vai nos ajudar muito, de né, Rita? muitos medos, de muitas bobagens que a gente pensa, né? Então valeu, gente. tá, Muitíssimo gente. obrigado. Tchau, uma boa Desculpa o semana. vídeo mais longo, mas um forte abraço, saúde e paz. Boa semana.